Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 do livro de Gênesis, né? De Gênesis, ó, do livro de Êxodo, capítulo 17. Então hoje a gente vai falar sobre a rocha, né? Que Moisés vai bater na rocha e vai sair água ali daquela rocha. E a gente vai ver que não é pouca água que vai sair, não. A gente vai fazer um cálculo aqui, uma estimativa de no mínimo quantas pessoas tinham ali. E é mais de 1 milhão de pessoas. Então era muita água que saiu daquela rocha, a gente vai ver agora. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 17 do livro de Êxodo. A gente lembra, né, que no capítulo anterior surgiu o maná. Então a gente viu como foi que surgiu o maná. Então agora a gente vai falar sobre a rocha, né? Aquela rocha que Moisés bateu e saiu água. Então a gente vai ver direitinho como que foi isso e a gente vai ver sobre a primeira batalha desse povo, né? Como que foi a primeira batalha do povo de Israel. A gente vai ver como que foi isso. Então agora, começando o capítulo 17, diz assim, a gente lembra que antes, né, no capítulo 16, eles estavam entre Elim. Elim era aquele lugar onde tinha as 12 fontes de águas termais, as 12 fontes de água em Elim e as 70 palmeiras. Então eles estavam lá. E agora, no capítulo 16, eles estavam entre, né? Eles haviam saído de Elim, eles estavam entre Elim e entre Sinai, né? O objetivo deles é chegar no Monte Sinai. Esse é o objetivo deles, eles vão chegar no Monte Sinai. A gente vai ver, já tá muito perto de chegar no Monte Sinai, né? Então a gente vai ver que daqui a pouco eles vão chegar lá no Monte Sinai. Então o objetivo é chegar no Monte Sinai. Por quê? Porque Deus havia falado, né? Jesus havia falado com Moisés por meio da sarça ardente ali, né? Que esse povo, após a libertação, iria adorar a Deus nesse monte, onde Deus havia feito a promessa. Então, o objetivo deles é chegar nesse monte, né? Então, agora a gente vai ver que eles vão andar mais um pouco, eles vão andar mais um pouco, e eles vão estar muito perto do Monte Sinai. Agora vai estar muito próximo do Monte Sinai, a gente vai observar. Diz assim no versículo 1: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, né, que é onde eles estavam e reclamaram, e Deus mandou o maná. Foi lá no deserto de Sim. Então aqui diz, eles ficaram fazendo as suas paradas até que chegaram em Refidim, né? Segundo os mandamentos de Deus, eles fizeram algumas paradas até que eles vieram a acampar em Refidim. E ali em Refidim não havia água para esse povo beber, né? O povo que a gente vai ver reclamava bastante. Então não havia água ali também. Eles pararam em Refidim. Refidim era muito próximo do Monte Sinai, a gente vai ver. Tanto que a rocha que Moisés vai bater é uma rocha em Horebe. E a gente lembra, a gente estudou que Horebe é um nome dado também ao Sinai, né? Então, já ali no monte, eles estavam muito perto do monte já. E eles vão reclamar, eles vão falar que era melhor eles terem ficado no Egito, mais uma vez. Então, eles reclamam muito, esse povo reclama muito. Aqui diz no versículo 1, né, que eles fizeram algumas paradas antes de chegar em Refidim. Realmente, tiveram 2 paradas antes de chegar em Refidim. Do Sim, né, lá do deserto de Sim, onde eles estavam, que desceu o maná, e até agora, em Refidim, onde eles estão acampados, eles tiveram 2 paradas, né? Aqui no versículo 1 desse capítulo do livro de Êxodo, Moisés não fala, mas no livro de Números, Moisés vai mencionar essas paradas. No livro de Números, a gente vai ver que Moisés vai detalhar com muito mais precisão quais foram as paradas do povo. Então, a gente vê que aqui Moisés omitiu algumas paradas, porque não era importante falar sobre essas paradas, porque nada aconteceu nessas paradas. Então, não tinha por que ele falar. Então, as paradas que foram importantes, se teve algum acontecimento ali importante, ele menciona. Mas as que não tiveram importância, ele só menciona depois quando ele for descrever todas as paradas do povo de Israel no livro de Números, né? Então, a gente vê no livro de Números, no capítulo 33, do versículo 12 ao 14, fala quais são essas 2 paradas que foram omitidas agora no versículo 1. Seria uma parada, a primeira parada foi em Dófica, né? Então eles saíram do deserto de Sim, pararam um pouquinho ali em Dófica, depois eles pararam mais uma vez em Aluz e agora eles param em Refidim. Mas em Refidim eles reclamam. Provavelmente em Dófica e Aluz não aconteceu nada de importante para Moisés relatar. Por isso que ele não relatou. Ele só relata as paradas que tiveram algum acontecimento importante para ser relatado, né? Então agora ele vai relatar. Se ele tá falando que eles pararam em Refidim, é porque alguma coisa vai acontecer em Refidim. Então a gente já tá tendo atenção aqui para essa parada, porque esse povo vai causar alguma coisa aqui nessa parada.
E diz aqui, então, no versículo 1 que não havia água para o povo beber, né? Então, agora a gente vai ver que o povo vai realmente reclamar por falta de água. Aí, no versículo 2 diz: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Então respondeu Moisés para o povo: Por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês estão tentando a Deus? A gente vai ver porque Moisés está falando isso. Esse povo realmente estava tentando a Deus. Eles estavam colocando Deus à prova. É um absurdo. Esse povo vai falar: Deus está com a gente ou não está? Então cadê a água? Eles vão falar assim. Por isso que Moisés vai falar: Gente, parem de brigar comigo. Porque vocês estão brigando comigo. Eu estou na mesma situação que vocês. Vocês querem água? Eu também quero. Eu não tenho como fazer brotar água aqui. Eu estou na mesma situação que vocês. Eu sou um ser humano como vocês. Eu sou um humano como vocês. Então, por que vocês estão brigando comigo? É nesse sentido que Moisés fala. E quando Moisés fala que realmente eles estão tentando a Deus, eles estão. A gente vai ver que vai ser até mencionado por conta disso. Vai ser falado para não se tentar a Deus. Nunca se tentar a Deus. Igual esse povo tentou nesse local. Esse povo tentou a Deus nesse lugar. Esse povo ele vai falar: Deus está com a gente ou não está? Se Deus está com a gente, então dá água. Eu quero beber água. Se Deus tá com a gente, não tá? Então eu quero água. Cadê esse Deus que não tá mandando água? Então esse povo vai falar isso. A gente vai ver que não era uma quantidade de água pequena que vai descer, que vai sair dessa rocha. É uma quantidade grande. A gente vai fazer um cálculo aqui estimado. É muito maior o número de pessoas que estava com eles. Mas eu vou fazer um número mínimo pra gente ter uma ideia, né? E pelo número mínimo a gente já chega a 1 milhão e pouquinho de pessoas. Imagina quanta água tinha que jorrar daquela rocha, né? Então foi muita água que jorrou daquela rocha. Mas Deus realmente estava querendo mostrar o extraordinário, que não é a circunstância, porque o povo, a gente vai ver mais pra frente, o povo achava que era impossível Deus sustentá-los no deserto. Como era um deserto, então o povo falava: quero ver se esse Deus vai montar pra gente um banquete no deserto. Quero ver se Deus achar comida pra gente no deserto. Quero ver se Deus achar bebida pra gente no deserto. Então eles ficavam desafiando a Deus, falando que Deus não ia suprir as necessidades deles no deserto, né? Então a gente vai observar isso. Aí no versículo 3 continua: Tendo aí o povo sede de água, tendo naquele local o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por quê? Lá vem a reclamação de novo, né? Por que você fez a gente sair do Egito? Para nos matar de sede aqui? E os nossos filhos também morrerem de sede? E os nossos rebanhos também morrerem de sede? Então, mais uma vez, Deus estava ensinando esse povo que mais importante do que andar pela vista era andar pela palavra de Deus. Eles tinham que andar não pelo que a boca deles pediam, não pelo alimento que vai à boca, mas sim pela palavra de Deus. Deus já havia, a gente viu isso no capítulo anterior, né, que o intuito de Deus era esse, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era esse o intuito. Então, se havia uma palavra ali de que eles chegariam até Canaã, que aquela terra era deles, eles não iam morrer de sede, eles não iam morrer de fome, mas eles ficavam desafiando a Deus, falando que Deus não ia conseguir fazer eles chegarem em Canaã, porque eles iam morrer antes do caminho. Então eles ficavam falando como se Deus fosse um moleque, como se Deus houvesse prometido algo para eles e não tivesse capacidade de cumprir. Eles falavam dessa forma, né? Como se Deus fosse um moleque que fez uma promessa muito maior do que ele podia fazer. Então eles falam: se Deus não prometeu que a gente ia chegar em Canaã, como que a gente vai chegar morto? A gente tá morrendo de sede, que a gente vai morrer de sede. Então eles não se atentavam que mais importante do que ter ali uma fonte de água ou pão, era mais importante ter a palavra de Deus com eles. E a palavra de Deus era a favor deles, né? Mas para eles não bastava, eles queriam muito mais do que isso. Então eles tentam a Deus agora e falam que para que eles saíram do Egito? Se era para eles morrerem de sede ali no deserto e todas as riquezas dele, né? Todos os animais dele eram para morrer ali, os filhos de sede no deserto. Então aqui eles estão perturbando, tentando realmente a Deus, porque Deus não havia tirado eles para morrer no deserto. Deus havia tirado eles para eles cumprirem, receberem a promessa feita a Abraão e chegarem a Canaã. Mas esse povo desafiava muito a Deus, né? Então no versículo 4 continua: Então clamou Moisés ao Senhor. Coitado de Moisés. Então o povo perturbando ali Moisés fala: Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Tá faltando só eles me apedrejarem. Então, se Moisés chegou a falar com Deus a esse ponto, né, o negócio estava feio.
Que Moisés falou, agora para consumar, só falta eles me apedrejarem. Então, Moisés devia estar sendo xingado. Moisés devia estar sendo insultado. Moisés devia estar sendo ameaçado de morte. Então, Moisés fala, Deus, para ir a vias de fatos, né, para realmente acontecer tudo que eles estão falando, é só eles me matarem agora, porque eles estão me ameaçando, estão me xingando, estão me insultando, só falta esse povo me apedrejar agora, eu não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer com esse povo, Deus, né? A gente vai ver mais pra frente, dá até dó de Moisés, coitado, né? Moisés até fala, Senhor, eu fiz alguma coisa de errado, o Senhor se desagradou de mim, por isso que o Senhor colocou todo esse povo nas minhas costas, por isso que eu tenho que dar conta de todo esse povo, é isso, é um castigo para mim, coitado. Então ele acaba até sofrendo com aquele povo, né, perturbando ele. Aí no versículo 5 diz, respondeu o Senhor para Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, né? Então aqui Deus falou o quê? Não. Fica calmo, Moisés, passa à frente de todo mundo, né? A gente vê que Moisés não estava na frente do povo, né? O povo havia passado por Moisés, deviam estar desesperados procurando água, né? Então deviam estar ali perturbados procurando água, não achavam, então estavam à frente. Moisés devia estar parado lá para trás. E agora Deus fala, não, você vai passar à frente de todo mundo. Então Moisés passou à frente de todo o povo, toda a congregação. E não foi sozinho, porque Deus queria testemunhas, porque vai acontecer um milagre agora. Onde Moisés for, vai acontecer um milagre. Então Deus queria testemunha, porque senão não iam presenciar o milagre. Aquele povo já tá achando, né, que Deus não é poderoso bastante. Aquele povo já tá achando que Deus não tá com eles. Então aquele povo duvidava muito de Deus. Então Deus tá pedindo testemunhas para verem o milagre que ele vai fazer na rocha. Então o que vai acontecer? Não vai ser o povo inteiro que vai para lá. Quem vai para lá vai ser os maiores de Israel, né? Os anciãos, né? Os mais sábios, os mais velhos, né? Eles vão representando todo o povo de Israel como testemunhas para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer ali, o milagre que vai acontecer, né? E assim, né? Deus manda também que Moisés leve aquela vara, né? Aquela vara do início do livro que a gente estudou, que ia para o chão e virava uma serpente, né? Essa mesma vara, para Moisés levar essa vara que virava serpente, vira serpente, né? Essa vara que ele feriu o rio e se tornou sangue, o rio Nilo, então é para ele ir com essa mesma vara. Então lá vai Moisés, né? Em sentido aonde Deus mandou, e ele vai chegar ali a uma rocha, né? Então, no versículo 6 diz, eis que estarei ali, né? Deus continua falando para Moisés, e eu vou estar ali diante de você sobre uma rocha, né? Na rocha em Horebe, a gente lembra que Horebe é o Sinai, né? Era o nome que era dado ao Sinai, era Horebe. Então, eles já estão muito perto de onde eles tinham que chegar. Então, aqui fala, ó, eu vou estar ali em uma rocha, Deus avisa, né? Não é a rocha que vai jorrar água, mas é por Deus estar ali que isso vai acontecer, né? Então, Deus está falando, olha, eu estarei ali naquela rocha e você vai ferir a rocha e dela vai sair água e o povo vai beber. Moisés fez assim como Deus falou, na presença de todos os anciãos de Israel. A gente observa uma coisa interessante aqui no versículo 6, que diz, né, que Moisés tem que ferir a rocha. Então Moisés chegaria e feriria a rocha. Tinha que ferir a rocha para que dela saísse água, né? A gente vai ver mais para frente, né, que Jesus é a rocha, né? A Bíblia diz isso, que Jesus é a rocha. E de Jesus, né, surgem rios de água viva, né? Então, todo aquele que vem de Jesus Cristo também fluirão rios de água vivas dentro dele. Então, Jesus Cristo é a rocha, né? Aquela rocha imbatível e inquebrável, é Jesus Cristo. E de Jesus Cristo vem a água que sacia a nossa sede, né? Quem for a Jesus Cristo e beber da água dele nunca mais terá sede. Então, é isso, é esse sentido, né? E aqui o interessante que tem no versículo 6 é que diz que é para ferir a rocha, né? Então, já vem o sentido que realmente a rocha deveria ser ferida para que ela pudesse dar aquilo que aquele povo tanto precisava, né? Então, assim como Jesus Cristo, a gente vai ver, né, que teve que ser ferido para poder dar aquilo que o povo tanto necessitava, que era a salvação, né? Então, no versículo 7, continua, e chamou o nome daquele lugar de Massá. Massá significa tentação. E Meribá significa conflito, por causa da briga que teve dos filhos de Israel. E porque eles tentaram a Deus, dizendo, olha que absurdo que eles falaram. Eles falaram assim para Deus, Deus tá com a gente ou não tá?
Então eles queriam beber água e começaram a tentar Deus. Deus tá com a gente ou não tá? Deus pode fazer isso ou não pode? Deus é poderoso para dar água pra gente ou não? Agora Deus é fraquinho. Então eles ficavam provando Deus, como se Deus não pudesse. Eles ficaram tentando a Deus. Eu vou ler algumas passagens agora pequenininhas, mas que foram criadas com relação a isso, por causa dessa tentação que houve aqui nesse local. Ela rendeu passagens em outros livros por conta disso, desse absurdo, né? No livro de Salmos, no capítulo 95, o versículo 8 e 9 diz: não endureçais o coração, como em Meribá, que é esse local aqui, né? Onde esse povo fez isso, tentou a Deus. Como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, mesmo tendo visto todas as minhas obras, ainda me colocavam à prova, né? E no livro de Deuteronômio, a gente também vê sobre essa passagem. Foi uma passagem tão importante que ela foi mencionada em outros livros, né? E até hoje se fala, né? Para você não tentar. E esse povo tentou a Deus, ele estava provando a Deus. Né? Se é Deus mesmo... Se é Deus mesmo, então manda água pra gente, né? Você tá ou não tá com a gente, né? Se não manda água é porque você não tá com a gente. Então, eles estão pondo Deus à prova ali, né? Estão testando Deus. E no livro de Deuteronômio diz isso também, no capítulo 6, no versículo 16. A paz, Pati, boa noite. No capítulo 6, no versículo 16 diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como vocês tentaram em Massá, que é esse mesmo local. Tá se referindo a esse local, a esse dia. Porque esse povo falou isso, né? Esse povo falou, Deus tá com a gente ou não tá? Eu tô com sede, né? E Deus tá com a gente ou não tá? Pra não conseguir dar água. Que Deus é esse que não consegue dar água pra gente? Então eles tentaram a Deus. Aí no versículo 8 continua, né? Incrível, depois disso, isso aconteceu, a água jorrou ali, né? Depois da batida de Moisés com a vara, na rocha, a água jorrou. Agora a gente fazendo um cálculo assim pra gente ter uma ideia de quanta água que jorrou, não foi pouca água que jorrou não, foi muita água que jorrou. A gente consegue fazer um cálculo assim baixo. A gente consegue fazer um cálculo baixo como? A gente pensa, são 600 mil que saíram de homens do Egito. A gente viu isso. Quando eles saíram, eram 600 mil homens que saíram do Egito. Isso a gente já tem um número só de homens. Consideremos, que fosse o mesmo número de mulheres e o mesmo número de crianças, o que provavelmente não era muito maior, provavelmente. Porque a gente lembra que eles eram muito férteis, então eles tinham muitos filhos. Não devia ter só um filho, devia ter mais filhos ali. Então, devia ser um número muito maior. Então, considerando isso, vamos imaginar, são 600 mil homens, mais 600 mil mulheres, mais 600 mil crianças. Só aqui a gente já tem 1.800.000 número de pessoas. Só que ainda vai faltar os estrangeiros que seguiram a eles, vai faltar mais filhos, né? Às vezes não tinha só um filho, às vezes ali o casal tinha mais de um filho, né? Isso sem considerar, às vezes eram 2 mulheres para um homem, né? Porque a gente lembra que houve um período em que os homens eram mortos, as crianças eram jogadas no rio Nilo, então provavelmente o número de mulheres era maior do que o número de homens, então devia ser um número muito maior do que isso. Então a gente estima pelo menos uns 2 milhões, né? Pelo menos 2 milhões de pessoas. Então imagina, água para 2 milhões de pessoas. E Deus fez sair da rocha água para mais de 2 milhões de pessoas. Então não era qualquer número, não era uma quantidade pequena de água, não. Era uma quantidade grande de água. Então agora a gente vai ver, né? Que depois dessa afronta desse povo a Deus, né? Eles terem tentado a Deus, a gente vai ver que agora vai acontecer uma guerra aqui, uma batalha, né? A gente vai entender direito essa batalha, porque a batalha não tem muita lógica se a gente não tentar compreender direito, porque Moisés vai falar, amanhã a gente vai descer e vai batalhar, né? Mas no versículo 8 diz que Amaleque, né, os amalequitas vieram batalhar contra Israel. Se os amalequitas vieram batalhar contra Israel, como é que Moisés vai falar, amanhã de manhã a gente vai
guerrear. Você não escolhe quando vai guerrear se a pessoa veio te guerrear, né? A pessoa veio lutar com você, você vai falar, ah, não, amanhã de manhã eu luto, né? Então, você não tem escolha. Então, a gente vai entender isso, porque realmente eles tiveram escolha. Eles foram no outro dia de manhã, a gente vai entender. Eles foram fazer um contra-ataque. A gente vai entender isso e vai ler isso segundo a Bíblia. Tá escrito isso na Bíblia. Então, a gente vai entender isso. Aí tá escrito assim no versículo 8, começa essa batalha, né? No versículo 8 tá escrito, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aqui diz num nome, né, no singular, vem Amaleque, né? Mas provavelmente é a descendência de Amaleque, os amalequitas, né? Então os amalequitas vieram e brigaram com Israel, vieram e batalharam contra Israel, né? Os amalequitas, a gente lembra, é uma descendência de Esaú, uma descendência de Edom, né? Uma descendência ali do irmão de Jacó. Então, é uma descendência que é do irmão de Israel. Então, a gente estudou isso, a gente viu que os amalequitas são descendentes de Esaú, a gente estudou isso no livro de Gênesis, no capítulo 36. Então, aqui os amalequitas vieram, a gente vai ver, porque Deus agora vai lançar uma sentença forte contra os amalequitas. Deus aqui vai dizer que ele vai exterminar os amalequitas da face da terra. Então, o que os amalequitas fizeram para ser tão grave assim? A gente vai entender. Os amalequitas vieram pelas costas, eles vieram por trás, eles pegaram o povo de Israel desprevenido. E a gente vai ver isso, porque na própria Bíblia diz isso, que eles foram pegos desprevenidos. Então, por isso que Deus vai fazer isso com esse povo dos amalequitas. Então, agora no versículo 9 diz, né? Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saiam e pelejem contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo, né, no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então, o que Moisés está falando aqui, né? Moisés está falando, ó, Josué, amanhã de manhã a gente vai sair para batalhar. Vocês vão batalhar amanhã de manhã. E enquanto vocês batalham, eu vou ficar em cima do monte orando a Deus para a gente vencer a batalha. Então, vocês batalham e eu fico em cima do monte orando para Deus, para a gente vencer a batalha. Então, a gente pensa, né? No versículo 8 disse que Amaleque veio lutar, guerrear contra o povo de Israel. Se Amaleque veio guerrear contra o povo de Israel, como é que Moisés fala, não, amanhã vocês vão guerrear? Não, eles estavam se preparando para a guerra com o povo de Israel. Mas a Bíblia vai explicar para a gente vai ver daqui a pouco que tem uma explicação, a Bíblia diz o que aconteceu. O que houve foi o seguinte, daqui a pouco eu dou o livro e o versículo onde a gente pode ver isso. O que aconteceu foi o seguinte, o povo de Israel estava cansado, estavam fadigados e chegaram em Refidim. Quando eles chegaram em Refidim, fadigados, cansados, um pessoal ficou para trás, que era o pessoal que estava mais cansado, e eles ficaram para trás. E o que os amalequitas fizeram? Os amalequitas vieram na surdina e batalharam, guerrearam contra esse povo de trás que estava cansado. Eles vieram e saquearam o povo de trás que estava cansado, vieram e feriram o povo de trás. Então, os amalequitas se aproveitaram do cansaço daquele povo que estava lá atrás e roubaram só o povo lá de trás. Vieram por trás e pegaram o povo que estava mais cansado e não conseguia se defender. Então, foi isso que eles fizeram. A gente vai ver daqui a pouco onde a gente vê isso. Então, eles fizeram isso. Foi desse jeito. O que eles fizeram? Eles foram, provavelmente era o quê? Era tarde ou era noite. Eles estavam saqueando, então devia ser tarde ou noite, né? O povo estava cansado, eles se aproveitaram e roubaram os fundos ali do grupo, né? Roubaram quem estava atrás, quem estava cansado e desprevenido. Então, eles saquearam, roubaram toda a parte de trás ali do povo de Israel e foram embora. Eles roubaram, feriram, provavelmente não mataram, não diz aqui de morte, mas devem ter ferido e roubado ali o povo de Israel e foram embora. A gente lembra que o povo de Israel estava levando consigo ouros que eles haviam, ouro, prata que eles haviam pego lá no Egito, né? Que o povo havia dado, os egípcios haviam dado. Então eles vieram e roubaram. Esses amalequitas vieram e saquearam. Não foi todo Israel que eles saquearam, não foi contra todo Israel que eles batalharam. Eles pegaram os cansados. Eles se aproveitaram dos que estavam cansados e foram embora. Então, Moisés soube disso. E o que Moisés fez? Eles já tinham ido embora. Moisés falou, não, amanhã
a gente vai contra-atacar. Eles vieram fazer isso com o nosso povo, então amanhã de manhã a gente vai atrás deles e aí eles vão descobrir o que é mexer com o povo de Israel. Foi isso que aconteceu. Senão a gente não consegue entender, né? Como que os amalequitas vieram brigar com o povo de Israel e Moisés falou, não, amanhã a gente vai brigar, né? Vai pedir pausa na briga para brigar amanhã. Não, foi assim. Então eles vieram, saquearam, feriram os que estavam atrás do acampamento. Os que estavam mais cansados, os mais indefesos, roubaram todo o dinheiro, o ouro ali, né? Tudo, as riquezas, e foram embora. E aí Moisés fala, não, amanhã a gente se vinga, amanhã a gente vai mostrar para eles quem é Israel. Então amanhã a gente vai lutar. E eu vou ficar em cima do topo, orando por nós para a gente vencer. Então aqui diz, né? Com isso ordenou Moisés a Josué. É a primeira vez que a gente vê aqui, né? O Josué. Josué nasceu com o nome de Oséias, não era Josué, era Oséias o nome dele, né? Oséias significa salvação. Só que a gente vai ver que Moisés muda o nome dele para Josué. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é salvação. Então a gente para e pensa, o nome de Jesus, eu havia falado, significa Deus é salvação também. Mas é incrível, porque eu estava estudando, né? Josué e Jesus é o mesmo nome. É o mesmo nome. Josué é o nome de Jesus em hebraico. Jesus é o nome de Josué, né? Que é a mesma coisa, em grego. Então, Jesus é um nome grego. E Josué é um nome hebraico. Mas os dois nomes é a mesma coisa, o mesmo significado. Deus é salvação. E algo muito interessante aqui, porque Josué é quem vai ficar no lugar de Moisés, né? Quando Moisés sair, for morto, né? Morrer. For morto não, quando ele morrer, for levado, né? Quem vai ficar no lugar dele, guiando o povo, vai ser Josué. E o povo vai entrar na terra prometida sendo conduzido por Josué. Então é algo muito interessante, porque Josué é o mesmo nome de Jesus, né? Porém, Josué é em hebraico e Jesus é em grego. Se você for procurar o nome Jesus em hebraico, é Josué. Se você for procurar o nome Josué em grego, significa Jesus. Então é o mesmo nome, só que um é em hebraico e um é em grego, né? E a gente vê essa mudança de nome que Moisés deu, né? Moisés tirou o nome de Oséias, mudou de Oséias para Josué. Isso é relatado no livro de Números. No livro de Números, no capítulo 13, no versículo 8 e no 16, né? Então, Moisés se refere a Josué, né? Que Deus é salvação. Não é... ainda mais levando em consideração que Josué é o sucessor de Moisés, né? E Oséias significava salvação. Salvação em si, não é qualquer salvação. Deus é a salvação, né? Então, por isso que tem essa mudança aí no nome de Josué. Então, onde que a gente vê aquilo que eu falei? Eu havia falado, explicado para vocês o que foi que aconteceu, né? Porque senão parece meio confuso. Como que os amalequitas iniciaram uma guerra e Moisés fala, olha, amanhã vocês vão sair para a guerra, né? Então, eu expliquei o que aconteceu, né? Então, onde que a gente vê isso? Que realmente aconteceu isso? Os amalequitas vieram na surdina, roubaram o fundo do acampamento de Israel, pegaram lá os fracos, os oprimidos, os cansados, né? E roubaram, saquearam eles, feriram e foram embora com o ouro do povo de Israel. A gente vê isso aonde, né? Porque Moisés vai e quer vingar no outro dia. Então Moisés fala, não, amanhã a gente vai descer e mostrar para eles quem é o povo de Israel. Eles estão mexendo, né, com o povo de Deus, não é assim. A gente vê isso aonde? No livro de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 17 ao 18. Diz isso. Diz que eles armaram uma emboscada, né? Esperaram e foram na parte mais frágil do acampamento. Eles saquearam a parte mais frágil do acampamento. Então diz isso nesse livro. No versículo 10 diz: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou, né, e batalhou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cima do outeiro, né? Então, chegou lá na outra manhã, né, no outro dia, né, chegou a manhã ali que era para eles batalharem, então Josué saiu para a batalha. Josué era um grande guerreiro, então Josué saiu, a gente lembra, né, no começo do livro de Êxodo a gente tinha falado sobre isso. Josué aqui tem 40 anos, né, porque quando ele vai espiar a terra de Canaã, ele tem 40 anos, e Moisés tem 80 anos.
E Josué era um grande guerreiro. Então Josué saiu aqui para guerrear, e ele era ali um forte ali no exército, né? Então ele organizou o exército ali e pelejaram contra Amaleque. Enquanto eles ficavam, o povo de Israel ficava lá embaixo batalhando contra o povo amalequita, em cima do monte ficava Moisés. Porém, Moisés não foi sozinho para cima do monte. Arão foi junto, né? Que a gente vai ver que Arão vai ser instituído sacerdote, o sumo sacerdote. Então, Arão foi junto com Moisés e foi Ur. Então surge um personagem novo aqui, né? Esse Ur, né? Quem é Ur, né? A gente vai ouvir falar desse Ur, né? Depois, porque esse Ur, ele é avô de um homem que vai ser mencionado na construção da Arca da Aliança. Então, na Arca da Aliança, a gente vai ver o neto desse homem, vai ser um homem muito importante, escolhido ali, e Deus vai dar capacidade para esse homem. Do nada, assim, Deus vai capacitar esse homem para que ele tenha capacidade para criar a arca, né, para fazer desenhos artísticos, fazer coisas artísticas. Então, Deus vai dar essa habilidade para esse neto desse Ur, né? Então, a gente vai ver sobre isso quando a gente for estudar sobre a arca, né, sobre a construção da arca. Então, agora, no versículo 11. A outra coisa importante é que, assim, Arão é da tribo de Levi, né? Moisés é da tribo de Levi. E esse Ur que tá lá em cima, no monte, é da tribo de Judá. Não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Ele é avô, eu anotei o nome aqui, ele é avô de Bezalel. A gente vai ver esse nome Bezalel quando a gente for estudar a construção da arca, né? Então, ele vai ser uma pessoa levantada por Deus e capacitada por Deus para construir ali, né? A arca, tudo. Então, no versículo 11 continua: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, a gente lembra, eles estavam guerreando lá embaixo, Josué e o povo de Israel estavam lá na batalha contra os amalequitas. Amalequitas era um povo que era um povo bom de guerra, bom de briga, saqueadores. Então, saqueadores eram ágeis, né? É aquela mão rápida, sabe? Então, eles eram ágeis. Então, eles eram ágeis na luta também. E eles guerrearam contra esse povo. Era um povo difícil de você guerrear. Não era um povo fácil de se guerrear. E que experiência o povo de Israel tinha em luta? Nenhuma, eles eram escravos. Eles tinham experiência em carregar tijolos, mas eles não tinham experiência de luta, né? O Egito jamais prepararia o povo de Israel para luta. Para quê? Para eles criarem soldados contra eles mesmos, né? Para escravos que depois se rebelassem ali e lutassem contra eles? Não, então eles não tinham habilidade de luta. Eles eram preparados, eles tinham só realmente a força ali dos tijolos que eles carregavam, dos trabalhos braçais que eles faziam no Egito, né? E os amalequitas não, amalequitas já era um povo guerreiro, né? Já era um povo guerreiro, saqueador, então já era um povo ali que tinha mais habilidade e destreza, né? Então aqui diz que quando Moisés levantava a mão aos altos, aos céus, né? O povo de Israel ganhava a batalha. Toda vez que Moisés levantava a mão para Deus, o povo de Israel vencia sobre os amalequitas. Quando a mão de Moisés cansava e descia, o povo de Israel perdia e os amalequitas venciam, né? Aí no versículo 12 diz por que Moisés baixava a mão dele, é claro, né? Diz, ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Por isso, tomaram então uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Gente, eles lutaram de manhã, da manhã. Quando eles falam manhã, não é manhã igual a gente pensa que é manhã esperar o sol. Não, é manhãzinha, deu madrugada, já tá. Dá para enxergar? Dá para lutar? Dá para enxergar? Vamos embora. Então é madrugada, assim. Eles já foram para lá, amanheceu, virou o dia, tá um pouco escuro, mas dá para ver, dá para lutar, vamos embora. Então eles foram logo cedo lutar e eles ficaram lutando sem parar até o pôr do sol. Eles ficaram o dia inteiro lutando, não foi uma luta fácil não, foi uma luta simples não, né? Então diz o quê? Moisés se cansava, é claro, ficava com a mão pro alto, a mão pesava, cansava e a mão descia. E Arão e Ur, percebendo ali, né, que quando a mão dele descia, o povo perdia, o que eles fizeram? Isso a gente observa que Moisés estava em pé. Porque aí eles vão buscar uma pedra para Moisés sentar. Então Moisés estava em pé e ele estava assim com a mão para o alto, eles venciam. Aí cansava a mão, baixava a mão, eles perdiam. Então o que Moisés e Arão fizeram? Arão e Ur fizeram?
pegaram uma pedra grande, claro, né, para Moisés poder sentar na pedra. Pegaram uma pedra grande, Moisés sentou na pedra e a mão de Moisés ficou à altura dos dois. Então os dois ficavam levantando a mão de Moisés. Imagina a mão desse homem também como que ficou, né? Esse homem deve ter ficado travado depois disso. Aí a mão pro alto, travado não, né? É uma brincadeira, né? Deus não deixaria Moisés travado. Mas imagina, a mão direta assim pro alto. Então vinha um, ele já não aguentava, um segurava a mão dele pro alto, o outro vinha e segurava a outra mão assim pro alto. E ele ficou o dia inteiro, da manhã até o pôr do sol, com a mão estendida para o céu. Imagina, deu cãibra, né? Então ele ficou o dia inteiro com a mão estendida para o céu. E venceram a luta, né? E assim venceram a luta. Aí no versículo 13 diz isso, que eles venceram, né? E diz, e Josué, né? Desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então, Amaleque ficou tontinho, né? E desistiu, foi embora, né? Viu que estava perdendo, foi embora, caiu fora. E Josué saiu vencedor, né? O povo de Israel saiu como vencedor. Aí no versículo 14 diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o para Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então a gente vê aqui, né, que Josué já tinha uma importância aqui, né? Porque até Deus falou sobre Josué aqui, né? Então Josué já tinha uma importância aqui, né? E a gente vai ver que depois ele vai ser o sucessor de Moisés. E aqui já havia uma importância, porque Deus não só prometeu a Moisés que Amaleque ia ser exterminado, né? Que a descendência de Amaleque ia ser extirpada, né? Ia ser sumir. Mas ele prometeu também a Josué. Não tô falando só para você, Moisés, avisa Josué também. Então Deus já sabia, né? Lógico. Deus já sabia que Josué ia ser o sucessor ali de Moisés. Aí no versículo 14, então, diz, né, que era para escrever isto, né, para a memória num livro, né? Então Deus já manda ali Moisés escrever isso num livro para guardar, para não esquecerem que o povo de Amaleque ia ser exterminado. Um dia Deus ia cumprir isso. Pode escrever, eu estou prometendo, né? A palavra de Deus não volta vazia. Então, se Deus falou, Deus ia cumprir. E a gente vai ver que vai cumprir realmente. Então, Deus fala, escreve num livro o que eu estou falando, né? Então, aqui, e repete para Josué. Não quero só você saiba, Josué também vai saber, porque Josué também é importante para mim. Então, a gente vê que havia já algo diferente em Josué, né? E diz aqui, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, né? Então, Deus iria riscar, né? Tudo que fosse relacionado a Amaleque aqui da terra, né? Todos os amalequitas, tudo que fosse relacionado a Amaleque, Deus ia retirar. Então a gente vê que isso realmente se cumpre, né? Balaão, no livro de Números, no capítulo 24, versículo 20, a gente vai ver, né? Que Balaão vai profetizar realmente a destruição dos amalequitas. A primeira destruição a gente observa com Saul. A gente vai ver quando a gente for estudar o primeiro rei de Israel, a gente vai ver com Saul acontece, né, a primeira destruição, que é na 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 3, né? Só que Saul é desobediente, né? Saul não matou como Deus tinha mandado matar. A gente vai ver isso quando a gente for estudar Saul, né? Saul vai poupar a vida. Deus havia mandado matar todo mundo, mas Saul vai querer poupar. Aí depois a gente vai ver também com Davi. Davi também vai destruir os amalequitas, né? E a gente vai ver isso na primeira também de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 17. E a gente vai ver também, né? Num reinado, né? A gente vai ver num reinado. Agora eu não lembro se é Ezequias, acho que é Ezequias, eu tô em dúvida. Mas é um reinado, né? Eu tô na dúvida se é Ezequias ou Ezequiel o nome do rei. Agora me fugiu a memória, mas é um desses dois nomes. Então, a gente vai ver isso no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, 43, né? Então, a gente vai ver realmente que o restante dos amalequitas vão ser exterminados. E no versículo 15 diz, então, né? Ó que lindo, né? Que extraordinário agora o que Moisés vai fazer. No versículo 15 diz, e Moisés edificou um altar e chamou aquele altar, o Senhor é a minha bandeira, que em hebraico significa, né, Jeová Nissi, né? Ou Javé Nissi, né? Yavé Nissi. Significa Deus é minha bandeira. Por quê? Quando você ganhava uma batalha, você colocava a sua bandeira no território, você ganhava aquele território. A gente vai estudar isso mais para frente. Quando a gente for ver a conquista da Terra Prometida, a gente vai observar isso. Todo povo que invade uma terra
e vence, ele estende a bandeira dele naquela terra, porque aquela terra agora é dele. Ele conquistou aquela terra, então ele põe a bandeira dele ali. Então, por exemplo, as nações invadiam uma nação, uma terra que não era delas, e elas ganhavam a batalha, elas colocavam lá a bandeira com o símbolo do rei deles. Então, os amalequitas, por exemplo, invadiram a terra dos filisteus e conquistaram a terra dos filisteus, eles estendiam lá a bandeira com o símbolo dos amalequitas, o símbolo do rei dos amalequitas. Então, eles estendiam uma bandeira quando havia uma vitória ali. Então, aqui Moisés fala, a minha bandeira é Deus, né? Então, eu não vou estender bandeira nenhuma aqui, dando a vitória a um rei, a um reinado, a nossa vitória é de Deus, né? Então, é isso que Moisés está querendo dizer aqui, né? A minha bandeira é Deus, né? Então, ele está estendendo ali na vitória dele, né? A bandeira dele. Ele está estendendo uma bandeira ali, é isso que ele está querendo dizer, né? Porque a cada vitória você estendia uma bandeira, colocava uma bandeira no chão para dizer que o território foi conquistado, né? Você conquistou aquela vitória. Então, aqui ele diz, eu tô colocando a bandeira, mas a minha bandeira é Deus, né? Então, ele colocou a bandeira ali, mas a bandeira dele é Deus. Aí no versículo 16 diz, né? E disse, né? Moisés continua dizendo, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, a minha bandeira é Deus, porque Deus jurou que toda vez que nós guerrearmos contra Amaleque, Amaleque vai perder. Por isso que a minha bandeira é ele. Minha bandeira não sou eu. Porque, né, eu confio na palavra de Deus. Deus prometeu que toda vez que nós guerrearmos contra Amaleque, nós vamos vencer. Porque Deus é a nossa bandeira. E toda vez que nós vencermos, nós vamos estender a bandeira de Deus. Porque Deus foi quem venceu, né? Deus foi a nossa vitória. Então é isso que Moisés diz aqui. É muito bonito, né? Então, hoje a gente vai finalizar aqui, a aula foi rapidinha hoje, né?